Poder para não negar Jesus Cristo. Repita aí. Poder para não negar Jesus Cristo. E o texto é Mateus capítulo 26, versículos de 69 até o 74. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. Até aí. Nosso Deus, nosso Pai celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, mais uma vez falamos contigo agora para te pedir, Deus, que tu nos capacites para trazer esta palavra e que nós saiamos daqui, Deus, Pai, conscientes que nós devemos estar cheios do teu poder para que no mundo que vivemos hoje não venhamos a fazer como Pedro, negar a ti, porque isto não convém a nós. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Vocês sabem que a vida de Pedro sempre, de alguma forma, nos chama a atenção quando nós começamos a estudar e ver desde a chamada de Pedro até quando Pedro foi revestido do poder de Deus e passou então a pregar o evangelho com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Mas nesta fase da vida de Pedro, nós observamos que nessa trajetória espiritual, me parece que ela é muito parecida com a realidade de muitos servos de Deus hoje. Por quê? Muitos de nós, às vezes, não compreendemos que podemos até negar Jesus e sem saber que estamos negando, e com isto pode provocar em nós uma queda espiritual. E é por isso que nós precisamos receber o poder do Senhor para não negar ao Senhor Jesus Cristo. Mas, olhando especificamente para este problema de Pedro, nós sabemos que Pedro havia sobre ele uma palavra que Jesus havia dito antes deste fato aqui ocorrer. E nós podemos chamar esta palavra de uma palavra profética que o Senhor deu a ele como aviso para ele, para que ele tomasse cuidado, para que isso não acontecesse. Tanto é que na sequência aí de Mateus capítulo 26, especificamente no versículo 75, que nós não lemos, diz assim: e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito:
antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aí o final do versículo diz assim: então Pedro chorou amargamente. Será que não é preciso, ou será preciso, que nós venhamos chorar amargamente como Pedro chorou? Tendo atitudes, comportamentos que neles, direta ou indiretamente, não estamos negando a Jesus Cristo. E aí você poderia pensar assim: mas por que será que Pedro, ele negou a Jesus Cristo, se ele já havia sido avisado que isto iria acontecer? Amados, a palavra que sai da boca de Deus, ela é uma palavra verdadeira, amém? Então Deus, na verdade, quando Ele nos avisa, quando Ele nos alerta, quando Ele nos direciona, ou quando Ele nos revela alguma coisa, nós temos que estar atento, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a grande verdade é que quando Deus fala conosco, nós temos que estar atentos para que não venhamos a cometer situações ou erros que venham ocasionar o que aconteceu com Pedro. E aí, eu vejo claramente aqui algo tremendo. Pedro não tinha sido avisado? Tinha. Pedro não sabia que ele iria negar? Sabia. Mas ele não acreditou. E por quê? Porque a sua experiência até aquele momento com Deus não era suficientemente profunda. Ele andava com Jesus, ele via Jesus, comia com Jesus. Quando Jesus estava no barco dormindo, ele também estava ali. Então ele conhecia todas as atitudes de Jesus. Ele conhecia o andar de Jesus, o falar de Jesus. Ele conhecia as atitudes de Jesus, mas mesmo assim, toda essa experiência não foi suficientemente profunda para que naquela hora em que ele nunca jamais poderia ter negado Jesus, acontecesse, mesmo sendo avisado. E isso se deu por causa da sua experiência. Ou seja, a base religiosa de Pedro era o judaísmo. E a sua experiência com Deus até aquele momento era mais ou menos assim: faça isto ou deixe de fazer aquilo. Sintetizando toda a lei. Ou seja, a sua relação com Deus não era uma relação, até aquele momento, de coração, mas ela era baseada, basicamente, nas leis e naquilo que os mandamentos mandavam, nas prescrições, vamos dizer assim, das leis. Então Pedro vem e nega Jesus, e ele cai. Ele não caiu? Caiu. Porque ele ainda, como eu já disse, não tinha desfrutado de uma experiência espiritual que provocasse nele uma revolução, que provocasse nele um impacto tão grande espiritualmente falando, que ele pudesse estar ali naquela hora, diante daquelas perguntas que foram feitas a ele,
ele não teve o poder ainda de Deus, porque aquela experiência era uma experiência talvez para ele, apesar de ele ter visto milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mas para ele ainda era uma experiência superficial. Não raramente, irmãos, nós caímos às vezes nas nossas caminhadas, espiritualmente falando, porque às vezes nós queremos viver uma vida cristã superficial. E ai daquele, ou ai daquela, que não procura o poder de Deus para viver uma vida, não somente com uma experiência superficial, mas querendo ter a cada dia uma profunda experiência com Deus. Você quer receber esse poder hoje? Você quer ter esse poder para não negar a Jesus? Mas eu vejo uma outra situação aqui na vida de Pedro. Ele confiava mais na sua suficiência do que na suficiência de Deus. Eu vejo que Pedro, ele era muito autossuficiente. E quantas vezes nós negamos ao Senhor também porque nós nos achamos autossuficientes. Amados, nós sabemos que o temperamento de Pedro, ele era um temperamento impetuoso. Todos nós sabemos disso, né? Pedro, antes de receber o poder do Espírito Santo, ele era um homem muito imediatista, a ponto dele ter dito, né, nesta ocasião, quando Jesus falou com ele que ele iria negá-lo, que ele seria capaz de dar a própria vida por Jesus. E Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus não conhece os nossos corações? Será que nós, das nossas atitudes de autossuficiência, às vezes nós não estamos negando também ao Senhor Jesus? Por quê? Em determinadas situações, fazendo menção a Pedro, nós vamos ver que os evangelhos, eles nos revelam um Pedro que confiava muito mais, mas muito mais, no seu braço de carne, no seu braço forte, do que propriamente dito, no poder de Deus. Assim Pedro, ele faz o que lá? Ele pega a sua espada, decepa a orelha do servo, do centurião lá, e ele achou que ele poderia também reverter, como eu já disse, o trágico destino do seu Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é interessante, que ele achou, como nós também muitas vezes fazemos, que ele poderia ter atitudes semelhantes a Deus, ou pelo menos dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, nós é que precisamos da ajuda dele. Na atitude que ele teve de querer cortar a orelha, ele não foi uma atitude em que de alguma forma ele estava pensando que poderia ajudar a Jesus Cristo ali. Foi, mas ele estava totalmente enganado, e ele não sabia que Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Amados, se nós somos avisados através da palavra de Deus daquilo que já aconteceu,
as coisas, elas sempre se repetem. Se nós não estivermos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz, nós podemos cair e recair nos mesmos erros. E é por isso que nós temos que pedir a Deus o poder para não negar a Jesus Cristo. E eu vejo aqui que enquanto nós, por exemplo, tentamos acertar a nossa vida, confiando unicamente na nossa força, no nosso potencial, certamente nós vamos fracassar. É por isso que nós precisamos pedir poder para não negar Jesus em atitudes semelhantes a estas. Mas eu vejo uma outra coisa tremenda, que Pedro, convivendo com Jesus, a sua transformação, ela foi, até este momento, uma transformação parcial. E ela não foi uma transformação total. O crente precisa ser transformado totalmente. Eu preciso, você precisa, a igreja do Senhor precisa ser transformada totalmente. Porque enquanto a igreja do Senhor não for totalmente transformada pelo poder de Deus, ela corre o risco de negar Jesus. E como corremos? Porque quando nós olhamos para o mundo, o que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece tudo aquilo que perece. Mas o que Jesus nos oferece? O Senhor Jesus nos oferece tudo aquilo que não perece, é imperecível. As coisas que o Senhor nos oferece, ou tudo que o Senhor nos oferece, elas são imperecíveis. E aí, quando eu afirmo que mesmo Pedro convivendo com Jesus, a sua transformação foi parcial e não total, porque durante 3 anos, Pedro, ele desfrutou de uma relação tão íntima, ou não desfrutou? Amados, nós somos mais bem-aventurados do que Pedro. Quantos anos você já abriu a porta do seu coração e permitiu que Jesus entrasse na sua vida? Muito mais. Eu creio que são poucos aqui, ou se tiver pouquíssimos aqui, que tenha menos de 3 anos de conversão. Porque à medida em que os dias passam, que os meses passam, que os anos passam, essa convivência ela precisa ser muito mais acentuada, e essa relação ela precisa ser muito mais íntima. Porque Pedro comeu com Jesus, ele conversou muito com Jesus, ele até expulsou demônios, mas este tempo ainda não havia provocado em Pedro muitas mudanças. Vocês compreendem isto? E quando nós não temos uma base cristã sólida, ou até às vezes temos essa base, às vezes temos uma educação cristã, mas isto não nos garante que interiormente o nosso coração, todo o nosso ser está transformado totalmente. E aí você poderia dizer assim, mas então como é que eu vou saber que eu estou transformado totalmente? É quando as situações que me são reveladas por Deus, quando eu vejo na palavra e Deus falando comigo,
ou Deus falando comigo de diversas formas, eu aí atento para aquilo que Deus está falando, e quando os fatos começam a acontecer, eu os coloco em prática e vejo que através do poder do Espírito Santo na minha vida, eu não estou negando Jesus. Porque quando é que eu nego Jesus? Pedro, ele disse que não conhecia. E com uma agravante, ele jurou até que ele estava falando a verdade. Mas ele estava mentindo. Nem aquele que disse, olha, tu és um deles mesmo porque a tua fala te denuncia. Assim mesmo. Tudo indicava e mostrava para todos que Pedro era aquele que andava com Jesus e que conhecia Jesus, ou pelo menos aquelas pessoas pensavam que ele conhecia Jesus. E quantas pessoas pensam que eu e você e nós conhecemos a Jesus e às vezes com as nossas atitudes nós negamos aquilo que falamos que somos. Então estamos precisando buscar poder. Estamos precisando buscar poder para que a palavra da verdade esteja em nós. Amém, queridos? Precisamos buscar poder para não negar quando precisamos, como Pedro precisou, testemunhar que conhecia Jesus, mas ele retrocedeu. Porque o medo tomou conta dele. O medo não pode tomar conta de você. O medo não pode tomar conta de cada um de nós. Porque nós temos que saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Queridos, uma outra coisa que eu quero te dizer é que precisamos buscar poder para não negar Jesus, porque a nossa experiência com Deus tem que ser suficientemente profunda a ponto de, diante das lutas, diante das dificuldades, nós não ficarmos caídos, estarmos sempre de pé. Queridos, quando eu digo que essa transformação de Pedro, até aquele momento foi uma transformação parcial, é porque Pedro, ele de maneira nenhuma, ele poderia ter negado, já que ele havia dito que se fosse preciso ele morrer, ele morreria. E nós estamos vivendo dias, estamos vivendo tempos em que o mundo, para que se cumpra a palavra de Deus diz que o mundo anseia com grande expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Então, para que nós, como filhos de Deus, possamos nos manifestar neste mundo, precisamos estar revestidos do poder de Deus. Olha, Senhor, para as suas ameaças e concede aos teus servos que preguem a tua palavra com toda a ousadia, com toda a intrepidez, enquanto, Senhor, tu estendes as tuas mãos para curar, salvar, libertar. Mas Deus, Ele precisa usar a nós. A palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar o evangelho. Mas o Senhor falou não.
Isso é incumbência da coroa da criação minha. Eu criei o homem, eu criei a mulher, para que eles pudessem verdadeiramente pregar a minha palavra. E aí, amados, eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você 3 coisas aqui, rapidinho. Será que Pedro, ele recebeu poder para não negar? No momento em que ele chorou amargamente, o processo de poder na vida dele começou. Porque o choro de Pedro não foi um choro de remorso. O choro de Pedro foi um choro de arrependimento. Então, para nós recebermos poder para não negar Jesus, nós precisamos trilhar o caminho que Pedro trilhou, o caminho do arrependimento. Para nós recebermos poder para não negarmos Jesus, é preciso nós nos rendermos completamente ao Senhor e ao seu chamado. E para nós recebermos poder para não negarmos ao Senhor Jesus, é preciso nós experimentarmos sim do poder e da renovação do Espírito Santo de Deus. Você pode dar glória a Deus? Eu quero te dizer, amados, que isto aconteceu nesse processo na vida de Pedro. Ou seja, Pedro poderia ter fracassado nesse momento totalmente e nunca mais ter se levantado. Porque, na verdade, se nós formos ver, do colégio apostólico, 2, na verdade, negaram e traíram, porque negação também é traição, e traição é negação. Então Pedro e Judas, eles fracassaram, e ambos traíram a causa de Jesus de Nazaré. Mas é aquilo que eu digo, Judas, ele não demonstrou arrependimento, ele demonstrou remorso. Em contrapartida, Pedro demonstrou arrependimento. Ou seja, quando Pedro ele se rende completamente a Deus e ao seu chamado, e nós estamos falando ali daquele período onde Jesus ele ressuscitou e aparece a Pedro. E então nesse momento, o que acontece com Pedro? Pedro ele reconhece que não existe mais outro caminho, ou não existem mais 2 caminhos para que ele possa seguir. Não existe mais outra alternativa para que ele possa encontrar um sentido na vida dele. Ou seja, a sua vida ela tinha sido criada por Deus e agora deveria ser totalmente dedicada a Deus. E eu digo para você, quando Pedro se despertou para este fato, a gente pode dizer que podemos ver até Pedro dizendo assim: chega de fugir, não quero fugir mais, não vou fugir mais, eu não quero mais fugir do meu chamado, eu não quero mais fugir da minha responsabilidade, eu não quero mais decepcionar Deus naquilo que Deus tinha como expectativa para a minha vida. Eu só quero me levantar. E foi isso que Pedro fez. Pedro, quando você vai olhar lá depois, quando Jesus aparece para eles, todos,
sopra sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a ser residente neles. Pedro então consegue ouvir agora atentamente, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Ainda que Pedro, lá dentro dele, estava querendo ser somente apóstolo dos judeus, pregar só para os judeus, mas ele já tinha tido agora, ele já tinha sentido lá nele, dentro dele, na alma dele, no espírito dele, aquele choro. Será que alguns de vocês, será que algum de nós já sentimos alguma vez, um choro tão profundo que nos levou a considerar fatos e fazer o caminho de volta? Não sei se você já teve essa experiência, ou eu não sei se você ainda vai ter essa experiência, mas eu quero te dizer o seguinte: procure hoje, quando nós estivermos aqui em oração, buscar esse poder para não negar Jesus. Porque existe mais um fato que eu vou mostrar para vocês, para nós encerrarmos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, pregou aquela primeira mensagem, 3.000 almas se convertem. E Pedro continua na sua senda, porque agora ele sabia que ele não poderia nunca mais ter aquela mesma atitude, porque ele estava revestido do poder de Deus para não negar mais. Mas teve um momento que ele estava lá, ele falando com Deus, lá no eirado. Mas ainda havia assim um resquíciozinho, né, no coração de Pedro, de querer fazer aquilo que estava no seu coração. Não foi isso? Ele queria pregar somente para os judeus, porque ainda estava de alguma forma enraizado nele a tradição judaica. Talvez na mente de Pedro, isso é um pensamento que a gente pode pensar e que não é heresia. Quantas vezes ele viu Jesus pregar, fazer sinais, maravilhas, ele até viu alguns judeus se converter, mas ele começou a ver que a importância de ter Jesus e de seguir Jesus era algo tão urgente, que ele então determinou para ele mesmo que ele só pregaria para os judeus. E aí ele está lá naquele eirado, orando. Aí Deus falou assim: não, eu vou dar mais uma experiência profunda para ele. Aí o que acontece? Teve aquela visão, não foi isso? Ele não viu o lençol? E Deus mostrou para ele que dentro daquele lençol havia o que? Animais que, segundo a lei, eram imundos. E aí ele ouviu aquela voz. O que ele falou? Deus falou para ele? O que foi que ele falou? Mata e come. Ele falou: de maneira nenhuma. Ele resistiu na primeira vez. Deus deu a segunda visão. Mais uma vez ele resistiu, não foi? Aí na terceira vez, ele ouviu o Senhor dizer para ele: não chame de comum
aquilo que eu santifiquei, que eu abençoei. Então, irmãos, não chame também de comum aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não chame de comum aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque, na verdade, Deus, Ele não fez, Deus não faz e nunca fará acepção de pessoas. Porque Deus, Ele não amou somente o judeu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele deixou também para nós hoje o poder do Espírito Santo para operar em nós, por nós e através de nós. Para que nós não venhamos a negar ao Senhor Jesus Cristo com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com os nossos pensamentos e até mesmo com as nossas palavras. Que nessa noite nós possamos sair daqui revestidos deste poder para não negarmos o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, Senhor, ela vem de encontro àquilo que precisamos ouvir. E Deus, assim como Pedro, quando ele se deu conta que a palavra se cumpriu na vida dele, ele chorou amargamente, e um choro verdadeiramente, Senhor, de arrependimento, que nós possamos nesta hora buscar a Tua face, porque a Tua palavra há de se cumprir também na nossa vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, porque é assim que está escrito na Tua palavra. Então, Senhor, nos ajuda, Deus, e nos enche deste poder hoje, para nós não negarmos ao Senhor Jesus Cristo, em nenhuma maneira, de nenhuma forma, Senhor. Eu oro e eu te peço que isto se cumpra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, querido, possa te abençoar nessa noite e que a gente possa sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos?